todos, me escutam bem? Que bom, muito obrigada. Bem-vindo a todos que estão conosco online. Nesse momento, nós temos 25 participantes online. Então, nós vamos começar nossa sessão de hoje. Já é nossa terceira sessão desta série aqui. E no dia de hoje, nós vamos ter a apresentação sobre a metodologia Lilas, questões específicas relacionadas à descrição de teses e dissertações. Teremos a apresentação da nossa querida bibliotecária, Angélica de Paula, aqui da Bireme, e todas as dúvidas que vocês tiverem, por favor, já podem escrever no chat, e ao final da sessão nós vamos responder as questões, tá bem? Bem, então, para que nós possamos já começar e dar bastante tempo para que a Angélica possa mostrar todos os requisitos, né, os métodos necessários, e que vocês tenham a oportunidade também de fazer as perguntas que vocês tenham dúvidas, eu já vou passar a palavra para ela, tá bom? Então, boa apresentação para vocês e seguimos aqui à disposição. Só um minutinho que eu vou passar para ela o papel de apresentação. Bom dia para todo mundo, muito feliz de estar aqui com vocês de novo. Então, vamos lá. Acho que não foi isso. Agora foi. Deixa eu compartilhar minha tela com vocês. Então, hoje vamos falar sobre teses e dissertações. E para começar, eu sempre, falo alguma coisa um pouquinho fora do tema para quebrar o gelo, tirar o nervosismo. E como a gente está falando de teses e dissertações, eu vou falar um pouquinho sobre alguns estudos. Essa é a minha versão investigadora. Bom, muitos estudos, mostram que 80% da população brasileira sofre de síndrome do pensamento acelerado. E, apesar da minha família, sempre falar, mas você não é todo mundo, infelizmente eu faço parte dessa estatística. Mas vou sair. E um dos efeitos colaterais do SPA, do Síndrome do Pensamento Acelerado, é dificuldade com a memória de curto prazo. Então, as coisas que eu aprendo e não aplico na hora, eu acabo esquecendo com muita facilidade. E um dia desses eu estava assistindo um vídeo no YouTube e eu me deparei com essas recomendações, para anotar a palavra desconhecida, buscar o significado no dicionário, estudar a palavra nova, construir frases com elas e usar a palavra nas conversas, tanto em fala como escrita. Então eu falei, quer saber de uma coisa? Tem uma palavra que eu já ouvi diversas vezes, mas eu dificilmente guardo o significado, toda vez eu esqueço. Então eu falei, quer saber? Eu me deparei com ela no final de semana, eu falei, já que estou me preparando para a apresentação da quarta-feira, a de hoje, eu vou fazer alguma ilustração com ela, que assim eu não vou esquecer nunca mais. E a palavra em questão é piruá. Eu sei que em alguns lugares, alguns estados, parece que significa mulher solteira, mas hoje o significado que eu vou usar aqui é para o grão de milho que, ao se preparar a pipoca, sobra no fundo da panela, aquele que não se rebenta, sabe aquele que quando a gente come quebra dente, né? É esse piruá que eu sempre esqueço o nome, agora não, sempre esquecia, agora não esqueço mais e acho que vocês também não vão mais esquecer. Então, eu vou fazer uma ilustração com ele para gente fixar. E com isso, eu quero perguntar para vocês, vocês são pipoca ou piruá? E por que eu digo isso? Imagina que todos nós somos como grãos de milho, E todos temos potencial de nos tornar uma pipoca que vai servir de alimento saboroso, nutritivo a outros, Igual a semente de uma árvore. Você nunca viu uma árvore frutífera comer da própria fruta, A árvore dá frutos para outras pessoas, serve de sombra para outras pessoas, os passarinhos podem fazer ninhos, As plantas são medicinais. Então, toda semente tem potencial para servir a outros. Mas para uma
né, um grão de milho se tornar uma pipoca, é preciso passar pelo fogo, né, e sair transformado, não queimado. Quando queima, vira o piruá, que não explode, não vira uma pipoca. Eu vejo isso muito presente, assim, muito palatável no nosso dia a dia, né? E aqui no contexto da Lilacs, eu vejo que nós, bibliotecários, somos como os grãos de milho. E essas capacitações que estamos oferecendo é o fogo, né? É o catalisador, é o óleo quente que vai, ah, é o caminho para que nós possamos nos tornar pipocas, né? E aqui toda a nossa contribuição é resultado disso, tá bom? Então, pensem nisso durante a capacitação. Vocês querem ser pipoca ou piruá, né? E se ficar difícil, gente, durante a apresentação, se começar a cansar, pode escrever aí no chat, que no final a Sueli e a Laís vão ajudar a gente a responder, tá bom? Então vamos para o nosso assunto de hoje, que são as teses e dissertações, né? São os trabalhos de conclusão de curso, aí da pós-graduação. Mas antes de prosseguir, eu quero incentivar vocês a ficarem aqui nessa tela. Eu sei que quando é sessão virtual, a gente tem a, vamos dizer, a tendência a minimizar a tela e ir para outra, achando que, né, se a gente tem a falsa ilusão de que vamos ser produtivos, que enquanto estamos ouvindo podemos fazer outra coisa. Mas muitos estudos mostram que se a gente só ouve, a gente absorve só 20% do que a gente está aprendendo. Se a gente só observa, aprende 30%, mas se a gente vê e ouve, já aprende 50%, né? A chance de aprendizado é bem maior. Então, por mais que eu tenha vergonha de saber que vocês estão me olhando, eu insisto que vocês fiquem aqui nessa tela, tá bom? Então, vamos em frente. Sobre teses e dissertações. Nós temos alguns dos nossos produtos, né, que a gente mostrou na última sessão da metodologia Lilacs. Um deles é o manual de descrição bibliográfica. Eu estou olhando aqui para o lado porque eu tenho uma outra tela, tá bom? E lá no nosso manual de descrição bibliográfica, eu vou abrir aqui, deixa eu passar aqui nessa tela. Nós temos as descrições dos tipos de documento, aqui, ó, tipos de literatura. Tá na outra página. Então, para nós, o que consideramos tese e dissertação? É o documento de pesquisa apresentado a uma universidade ou centro de estudos, com o propósito e como requisito para obtenção de um grau acadêmico ou título profissional de pós-graduação. Excetuam-se desta definição as monografias ou trabalhos acadêmicos de final de curso de graduação. Segurem essa informação aí que eu vou desenrolar ela mais um pouquinho. Agora, no guia de seleção de documentos para a base de dados Lilacs, vou entrar nele, acredito que vocês conseguem enxergar. Deixa eu ir para o sumário. Tá aqui, ó. Tese e dissertação, 5.5. Serão incluídos na Lilacs somente teses de doutorado, dissertações de mestrado e livre docência e outros níveis superiores de pós-graduação estrito sensu. Exceção será feita para a área de enfermagem e saúde pública, epidemiologia, serviços de saúde, atenção e promoção da saúde, medicina social, saúde bucal, saúde da mulher e da criança, veterinária de saúde pública, nutrição, entre outros, nas quais serão incluídas também as dissertações de mestrado ou monografias de curso de especialização e de pós-graduação lato sensu, que são essas especializações, MBA, né, devidamente reconhecidos no país. Então, vamos dar prosseguimento. Dito isso, observem que quando a gente fala né, de teses e dissertações, não falamos de TCC. E quando a gente fala de monografia, que nós também, eu vou voltar para esse... Quando a gente fala de monografia na Lilacs, nós falamos de um documento que constitui uma unidade em si mesmo,
ou se propõe a completar-se em um número finito de partes separadas. Né? Ó, não se deve confundir uma monografia multivolume com uma coleção. Excetuam-se desta categoria os trabalhos acadêmicos. Né? Lembra quando a gente vai fazer normalização de trabalho, que tem que usar a BNT lá, as benditas NBRs, quando fala, né, monografia no todo. Quais são os exemplos? São livros. Então, TCC não é monografia, tá bom? Para ficar mais fácil guardar. Na Lilacs, tem um campinho lá em registro de bibliográficos de monografia, mas nós queremos dizer livros em geral. Para guardar, tem que ter IS... Opa! Apertei errado. Tem que ter ISBN. Se tiver ISBN, entre monografia. Agora, tudo que é documento acadêmico, né, TCC de graduação, especialização, devem ser inseridos em tese e dissertação. Por mais que eu tenha dito, a Lilacs não aceita TCC, mas existem outras bases de dados que sim, que aceitam. E como a gente sabe, né, quais os critérios de seleção de cada base? No site da Lilacs, né, na Lilacs não, no Rede BV Salu, nós temos essa página aqui, que são as bases bibliográficas. Ela não está totalmente atualizada, mas tem a maioria já das bases que são geridas pelo FIADMIN nessa listagem que vocês estão vendo. E abaixo dessa listagem, nós temos aqui o link para elas. E se você abre, por exemplo, a BBO, você tem ali ó, os critérios de seleção e as estatísticas de contribuição. E depois, o exemplo da BDENF, tem lá os critérios para livros, teses, documentação. Então tem que ficar bem atento, porque cada base tem um critério diferente. Há bases que aceitam TCC, e se elas aceitam, vai ser incluído em tese e dissertação, não em monografia, tá bom? Então, vamos continuar. E como que eu posso saber para quais bases eu posso cooperar? Quando você entra no FIADMIN, aqui em cima, no painel de controle, tem aqui alguns nomezinhos. Por exemplo, eu sou do BR 1.1, é o meu código, e o meu centro cooperante, né, o meu código pode né, enviar registros para todas essas bases aqui. Então, para vocês saberem qual base de dados vocês podem contribuir, na página inicial do FIADMIN vocês conseguem essa informação. E no FIADMIN, quais são os perfis de usuário que podem inserir, né, teses e dissertações? É o perfil documentalista, né, que são os bibliotecários do centro cooperante, que criam registros e fazem indexação, mas eles não conseguem fazer edições em registros já publicados. E o perfil editor, que consegue fazer tudo isso, né, criação de registro, indexação, e também consegue editar registros publicados. Normalmente é para coordenadores, chefes de biblioteca, quando existe uma equipe na sua biblioteca, que todos têm usuários, às vezes tem um que faz a conferência, né, a revisão final. Então, esses que são os editores. E quando a gente fala de teses e dissertações, tem uma espécie de checklist, né? Quais são as informações que a gente vai precisar para preencher no FIADMIN? Nome do autor, o título da pesquisa, o título acadêmico, né? Se vai ser o título, a pesquisa para obtenção de título de doutor, de mestre, o nome do orientador da pesquisa, a instituição de ensino, o país da instituição de ensino e o ano de entrega da versão final. Além disso, uma característica específica, né, desses registros bibliográficos é que eles são criados como fonte, não como analítica. Cada tese, cada dissertação é uma fonte. Nesse tipo de documento não existe editora. E a afiliação institucional não é necessária, porque a gente adota a instituição onde o autor realizou a pesquisa, tá? Onde ele defendeu a sua tese ou a sua dissertação. Então, indo lá para o FIADMIN, vou fazer uma simulação aqui rapidinha. Aqui eu estou entrando com o perfil de documentalista.
faço login. Aí eu vou lá em registros bibliográficos. Antes de começar, nós sempre recomendamos fazer a busca para verificar se não existem outras ou se já existe aquele registro na base. Você pode filtrar, né? Explorem essa busca. Se não tem, eu entro em novo registro, vou em tese e dissertação. Se por desencargo de consciência quiser de novo fazer uma busca aí dentro que tem só as teses, pode fazer. Caso não tenha nada, então vamos seguir para a criação dos registros. Então, e antes da gente dar seguimento para os campinhos do Fia de Mim, quero deixar essa citação com vocês. Quando nos reconectamos com o prazer dos meios, em vez de nos concentrar apenas nos fins, adotamos uma atitude mental mais propícia não apenas ao prazer, mas também aos melhores resultados. Né? Esse autor, o Shawn Ashore, ele é um psicólogo da Harvard. Então, vamos falar dos nossos meios aqui até chegar nos nossos resultados. E quanto mais eu exploro, Fia de Mim e vejo as particularidades de cada campo, eu fico encantada. Espero que vocês também fiquem, né? Que eu consiga transmitir isso para vocês. Então, vamos lá. O primeiro campo, né, a primeira aba, quando a gente está criando registro, é a de metadados. E a primeira seção é essa de base de dados. Então, aqui é uma lista controlada que você vai clicar em todas as bases que você pode contribuir e que aquele registro pode ser inserido, né, de acordo com os critérios, você vai marcar aqui nesse campinho. A segunda seção, ainda dentro de metadados, são as informações gerais, onde a gente coloca o status, o tipo de registro e a forma do item. Nós recomendamos que sempre você deixe o status como rascunho enquanto estiver fazendo o registro, porque aí você preenche tudo e ao final você volta, confere antes de publicar, né? Porque lembra, principalmente os documentalistas, uma vez publicado, você não consegue fazer a edição desse registro, tá bom? Então, sempre deixa como rascunho e ao final, antes de publicar, faz uma revisão do registro completo. Tipo de registro sempre vai ser material textual. E a forma do item nós deixamos como eletrônico quando nós temos o link para o texto completo. Depois, ainda em metadados, a próxima seção é o nível monográfico, onde nós temos, né, as informações do autor, do título e da paginação. Aqui eu gostaria de lembrar a vocês que quando a gente clica aqui nesse título do campo que está sublinhado, ele abre uma caixa de um assistente com informações sobre aquele campo. Né? Então, se tiver dúvidas como preencher o título, o autor, é só clicar no título do campo. E onde tem caixa cinza, onde tem esses campos cinzas, é porque vai aparecer um outro assistente de campo, uma janelinha pop-up, então deixa sempre o seu navegador habilitado para esses assistentes poderem ser visualizados. Então, autor pessoal. Se a gente clicar nele, como é uma caixinha cinza, abre um assistente, né, de campo. Aqui, em tese e dissertação, nós vamos incluir somente o nome do autor, né, como sobrenome, vírgula e os nomes. E evitem colocar abreviações, tá? Coloquem o nome por extenso. No campo afiliação, como eu disse alguns slides atrás, quando falei das características desses registros, nós vamos preencher na parte da instituição que o autor defendeu o seu trabalho, tá bom? Então, aqui nesse campo, a gente vai preencher o nome do autor. Depois, o título. Como ele é cinza, abre uma caixinha. Nós vamos colocar o título, lembrando de não colocar em maiúscula, tá? Maiúscula é só para siglas, início de nomes próprios ou parágrafos.
Se dentro do trabalho, normalmente dissertação está em português e inglês, no caso dos brasileiros, né? E doutorado tem 3 idiomas, normalmente. Se tiver o título em outros idiomas, nós vamos aqui em adicionar título, colocamos o título e o idioma, tá bom? Voltando. Caso não tenha título em outros idiomas dentro do trabalho, você mesmo pode traduzir esse título e colocar aqui, né? Se ele não consta no trabalho, essa tradução onde está título traduzido para o inglês é a tradução realizada por quem está criando o registro. Páginas, a gente coloca a quantidade total, não é para colocar assim de 1 a 220, não, colocar 220, né, é a quantidade total de páginas. Depois, ainda em metadados, temos uma outra seção de informações complementares. E essas informações, dentro delas a gente coloca as informações descritivas. O que são? É colocar se existe mapas, gráficos, imagens, né, figuras, tabelas. Mas quando você abre essa caixinha, é uma caixinha cinza, então eu vou ficar falando, repetindo sempre até vocês decorarem. Como uma caixinha cinza, abre um assistente de campo. E lá dentro tem todas as informações, as siglas certinho, tá bom? E o idioma do texto, que é o idioma do texto em si, da dissertação ou da tese. Por mais que às vezes tenha o resumo em outro idioma, aqui a gente coloca só o idioma principal. Depois, ainda em metadados, nós temos notas da tese. E dentro dela, nós temos as informações do orientador, da instituição a qual se apresenta o título acadêmico. Então, caixinha cinza, já sabe, assistente de campo. No caso do orientador, nós vamos colocar o nome da mesma forma que o autor, sobrenome, vírgula e os nomes. Aqui nós preenchemos a afiliação do orientador e sempre usamos a hierarquia da maior para a mais específica. Então, por exemplo, universidade, faculdade, departamento, laboratório, né? No caso, principalmente teses, é comum ter co-orientadores. Pode ser colocado aqui também nesse campo de orientador, né? Coloca aqui em adicionar orientador. Mas é importante frisar que no registro final, lá na visualização, vai aparecer o nome dos dois, né, do orientador e do co-orientador, mas não tem uma discriminação qual é o orientador, qual é o co-orientador, tá bom? Então, voltando, a instituição a que se apresenta, lembra que a gente não colocou a filiação lá onde estava o nome do autor? É porque é aqui que nós vamos colocar a instituição onde ele defendeu, né, o seu trabalho, onde ele apresentou. E da mesma forma, nós vamos usar a hierarquia da maior para menor. Então, universidade, ponto, faculdade, ponto, departamento, ponto, tá bom? E o título acadêmico, nós temos 2 campinhos, um para preencher e outro que é um campo controlado. Se você clica aqui embaixo e escolhe lá doutor, ele automaticamente já preenche o campo de cima. Então, não é necessário escrever, só escolher aqui nessa parte de baixo que ele auto-preenche. Agora, em metadados ainda existe uma, se eu não me engano, é a última seção, não é a última, de outras notas. Essas informações serão preenchidas somente se necessário, tá? E para saber assim o que é o que se refere cada campo, lembra que eu disse só clicar no título do campo para saber a que se refere. Então, por isso que eu não vou me deter muito nessa área. E a outra área é imprenta. No caso de teses e dissertação, né, trabalhos acadêmicos, não existe edição. Então, essa parte, esse campo não precisa ser preenchido. Agora, a data de publicação e a data de publicação normalizada, é importante que elas estejam de acordo. Não adianta, assim, data de publicação a gente colocar 2017 e data normalizada colocar 2018, 12/01. Não, os dois, o ano, né, tem que estar de acordo uma com a outra. Aí a cidade
de publicação, sempre tem, né, normalmente está lá logo na capa, lá embaixo, no rodapé, e o país de publicação. Aqui, símbolo, na própria instituição, né, onde foi apresentado, existe algum código para aquele trabalho, né, como IRD 3845, né, aí coloca aqui em símbolo. Aí em metadados, depois temos a seção de assuntos, onde nós temos as palavras-chave do autor, né? E aqui eu vou corrigir até uma informação que eu passei errado na sessão passada, na sexta-feira, que eu falei que era para separar por vírgula ou ponto e vírgula. Na verdade, quando a gente abre o campo, né, ó, caixinha cinza, opa, vocês não estão vendo meu apontador, caixinha cinza, abre uma janelinha. E nós colocamos uma palavra por vez, né? Então não é necessário colocar vírgula na hora da visualização final para o usuário final, o próprio sistema que faz essa formatação, mas nós inserimos uma palavra de cada vez. Né? E em todos, se tiver o resumo em inglês, o resumo em inglês ou espanhol, né, e tiverem as palavras-chave no idioma também, podem colocar aqui. E aí, como que ele fica? Né, depois, lá dentro do FIA-admin, fica assim, ó, um por um, tá? Os em português e depois em inglês. Então, não é necessário separar por vírgula ou ponto e vírgula. Estou corrigindo aqui informação passada. Depois, nós temos o campo do resumo, né? E lá dentro, novamente, vamos colocar os resumos em todos os idiomas que estiverem no trabalho original. Só que a gente tem que prestar atenção, muitas vezes, se nós copiamos e colamos, principalmente quando trabalha em PDF, temos que estar atentos com as quebras de linha. Muitas vezes aparece do jeito que está lá no PDF, né? Quebra a linha, mesmo que haja mais espaço no nosso campo, como copiou diretamente do PDF, fica quebrado. Então, observe sempre isso, né? E quando tem símbolos, muitas vezes ao copiar eles trocam caractere, fica um quadradinho, então sempre observe, revise essas informações, tá bom? Esses detalhes. Agora vamos para a abinha de indexação. A primeira seção são os descritores, né? Onde nós colocamos os descritores primários. Quando é primário, a gente só faz um clique nessa caixinha aqui. E quando é secundário, a gente deixa em branco. E quando clicamos nessa caixa, onde está a setinha, abre um assistente de campo que nos leva para o DEX. Então, nós fazemos uma busca aqui dentro dessa caixinha, a gente começa a digitar e aparece todas as palavras e nós fazemos, né, escolhemos. Nesse caso, eu escolhi, por exemplo, a palavra violência. Aí aqui embaixo, observem que aparecem aqui, desejo especificar o aspecto. Isso são os qualificadores, né? Que são termos que definem aspectos de um assunto, qualificando o descritor adotado. Os qualificadores estão sempre associados a descritores, especificando o máximo possível um determinado assunto. Um mesmo qualificador pode ser utilizado até 3 vezes com diferentes descritores, sendo só um primário e os demais secundários. Então, por exemplo, deixa eu chegar aqui pertinho, que eu não estou. Está bem pequenininho. Eu escolhi a palavra violência e quero qualificar como história. Se eu clicar aqui em história, né, e depois vou lá em selecionar, aparece assim, violência barra história, lá dentro, lá no campo descritor, tá bom? Então, escolhi aqui meus descritores, selecionei, aí a caixinha vai fechar e vai ficar escrito aqui. Observe, né, que podem incluir quantos forem necessários, né, descritores, incluir quantos descritores forem necessários, mas dentro do limite. Primário é até 6 descritores primários e até 20 secundários. Lembrando que descritores primários são usados para representar o ponto principal do artigo, né? E os secundários são termos que limitam, descrevem ou qualificam o descritor primário. Então, por exemplo, aqui é a classificação
eu queria chamar atenção aqui a classificação classificação não, a descrição do assunto que está sendo tratado lá, que o autor escreveu. Não tem a ver com a base de dados ou a biblioteca onde você está catalogando. É muito comum, por exemplo, nós vemos registros da BDENF, que é a base de enfermagem, com um descritor enfermagem, né? Não, tem que lembrar que é diferente de catalogação. Aqui nós estamos escrevendo o conteúdo do documento, tá bom? Não estamos classificando, não estamos colocando ele na estante. Assim, termos abertos na saúde pública, enfermagem, não dizem nada para quem está buscando, né, para os usuários finais. Então, o próximo campo lá dentro de indexação é esse de campos adicionais da indexação. Então, nós temos o tipo de publicação, que é uma lista controlada, né? Você escolhe o tipo, o que seria tipo de publicação? São termos usados para descrever o formato, mais do que o conteúdo, né, do documento. Se tiver dúvidas no que significa cada um, você pode consultar no DEX a definição. E aqui também nós deixamos esse vídeo que é só sobre isso, só sobre tipos de documentos que já foi apresentado pela Anália, foi a Anália que apresentou. Então, se tiverem dúvidas, podem ver esse vídeo que está bem completo, vale muito a pena. Depois, nós temos os descritores pré-codificados. E o que são? Aqui também é uma lista. E esses descritores são termos que definem conceitos pré-determinados pelo sistema de indexação e que encontram-se em quase todos os documentos, né? Então, está falando sobre gravidez de risco. Nós vamos colocar, né, humanos, feminino, gravidez. Se eles especificam a idade ali das mulheres, nós colocamos aqui. Então, é o sujeito da observação, da pesquisa, tá? E também temos um vídeo que eu deixei linkado aqui embaixo que fala só sobre isso. Quando a gente entra lá na Lilacs ou no BV Salu, que tem os filtros ao lado, vocês estão vendo ao contrário, fica do lado esquerdo, existe um filtro chamado limite. E limite se refere a esses descritores pré-codificados. Opa! Volta! Deixa eu... Errei. Voltando aqui. Eu não sei que botão que eu apertei aqui. Fechou tudo. Aqui, voltamos. Então, o próximo é alcance temporal, né, que é desde até. E o que seria isso? Quando o trabalho fala sobre aspectos históricos e epidemiológicos. Aí nós colocamos essa informação aqui. Indivíduo como tema é o nome da pessoa que representa por si mesma o conteúdo do trabalho. Isso é muito comum em biografias, por exemplo, né? Quando o trabalho se refere a uma pessoa em específico. Região não DEX, quando essa informação, né, é relevante, é bom que seja colocada, é relevante ao documento, mas não foi possível localizar lá no DEX, nós colocamos aqui. Instituição como tema, da mesma forma que uma pessoa, né, de repente o trabalho é para falar sobre uma instituição, e ela, por si só, define o conteúdo do trabalho. Nós colocamos aqui nesse campinho. E número total de referências é somente se for uma revisão de literatura que a gente preenche esse caso. Volta. Hoje eu tô confusa. Eu repeti. Pronto. Voltamos para texto completo, né? O campinho lá de texto completo. Existe o endereço eletrônico e nós podemos subir esse arquivo também. Quando clicamos em endereço eletrônico, campinho cinza, abre assistente de campo.
nós recomendamos que você copie e cole, né, o endereço, o URL, para evitar erros de digitação, do que copiar, né? Então, e depois que você copia o link, testa ele, vê se está funcionando e se ele corresponde ao documento que está sendo criado, né, o registro que está sendo criado. Então, faça todas essas verificações. E aqui uma dica. Normalmente, os trabalhos ou estão em PDF ou HTML, né? Quando o tipo de documento, o tipo do arquivo é PDF, a extensão é PDF. E quando o tipo é HTML estático, a extensão vai ser HTML. E aqui é importante destacar algo que acontece muito. Por exemplo, eu estou registrando essa tese aqui que está lá no eBict. A URL, né, o endereço que eu vou colocar, não é esse. Você coloque no lugar do usuário. Se eu estou lá na Lilacs e eu vi um trabalho, quero clicar no texto completo, eu quero ir direto para o texto. Eu não preciso ir para essa página que descreve tudo de novo, né? O documento que a gente descreveu não foi essa página. O documento que a gente escreveu foi a dissertação, a tese. Então, o link que nós devemos colocar é esse aqui, o que vai direto para o documento, tá? Principalmente assim, essas instituições que têm repositórios, prestem bastante atenção de sempre colocar o link que leva direto ao documento, não a uma página anterior. Deixa eu voltar. Isso. E aqui, se a gente escolhe fazer o upload desse documento, lembre-se sempre de escolher o idioma do texto, porque senão vai dar erro na hora de vocês gravarem. Então, vamos adiante. E agora a última abinha, a aba de biblioteca, que é onde nós descrevemos o documento físico. Se na sua biblioteca você tem aquela dissertação, né, disponível para consulta, você vai colocar as informações nesse campo. Então, o primeiro campo é a localização do documento, que é o endereço dele lá na estante. Você vai colocar aqui o código do seu centro cooperante e as informações detalhadas da localização dele. Depois, base de dados é se esse documento está numa base de dados específica da sua instituição, que não é gerida pelo FIADMIN, não está lá naquela primeira seção que a gente escolhe as bases de dados, você pode colocar essa informação aqui, para vocês forem úteis. Aí nota interna, tombos, são informações que, se forem necessárias, né, colocar. E aqui existem essa opção aqui de descritores locais, que o que são? Se a instituição, né, se a rede para a qual você contribui tem, né, um vocabulário próprio, existem palavras que não, existem termos que não tem no Dex, você pode colocar essas informações aqui, né? Sei que existe um de psicologia, tem um do SUS, tem vocabulário próprio. Aí você pode colocar esses termos aqui dentro de descritores locais. Bom, terminado isso, como eu disse, volta, revisa todos os campos, vê se está tudo certinho. Estando tudo certinho, muda o status e pode publicar, tá bom? E reforço, né, que todas essas capacitações que estamos apresentando agora no mês de junho, nós temos uma página, estão todas elas lá, todos os vídeos vão estar disponibilizados, tanto o vídeo quanto o material aqui apresentado, os PowerPoints. Tá? Além disso, nós temos dentro da Lilacs uma página com todas as nossas sessões virtuais, que são oferecidas para centro cooperante, coordenadores de rede, editores e esses de metodologia Lilacs. E aqui dentro vocês vão encontrar a playlist, né, as páginas de todos os anos que aconteceram, tanto as que estão acontecendo agora de 2020, como as que aconteceram nos anos passados. E também nós temos a página do Centro Cooperante lá dentro do rede, né, do portal da rede, que tem diversas informações para vocês, manuais, né, todas essas coisas. E para terminar, não sei quantos de vocês já fizeram, né, mestrado ou doutorado
Eu sou uma sobrevivente e por isso, em nome de todos esses autores, pesquisadores, eu quero dizer, né, que é tão difícil. Às vezes a gente estuda tanto, na hora de escrever o trabalho não sai como o esperado. Enfim, o meu apelo é: tratem com carinho esses trabalhos, né? Tratem com muito carinho na hora de descrever para que eles possam ser achados de fato. Eu ia falar que nós, enquanto bibliotecários, nós somos como uma espécie de fada madrinha, né? Mas eu achei assim, essa ilustração meio infantil e resolvi usar uma da área da saúde. Então, vamos supor, né, que o pesquisador, o autor desse documento, dessa tese, dissertação, é como se fosse um cantor. Ele tem a canção, ele elaborou, ele escreveu tudo, fez a melodia, a letra, e ele quer cantar para a população, né, para a população. Ele quer espalhar para as pessoas a obra dele. E a Lilacs tem o microfone e o palco para esse cantor, né, para esse pesquisador. Só que o meio de campo aí, quem faz somos nós. E eu gosto de pensar na gente como fonoaudiólogos, né? Que nós vamos preparar a voz, fazer exercícios, tirar os vícios de linguagem, mostrar a postura correta, a entonação, como liberar a voz, como ser afinado. Então, nós temos essa responsabilidade, esse privilégio de deixar o trabalho atrativo e descrever ele. Muitas vezes o próprio autor não consegue descrever ele tão bem, fazer a propaganda do seu trabalho tão bem para o usuário quanto nós, né? Então, é uma função, nossa, sem palavras para a nossa função. E por hoje é isso, gente. Espero que estejam todos pipocando por aí. Obrigada, Angélica, parabéns. Jeitinho Angélica de ser, é muito lindo, parabéns. Deixa eu ver aqui, nós tivemos bastante perguntas no decorrer da sua apresentação e eu vou revisar todas elas com vocês. Estamos todas aqui, Angélica, Laís e eu, para responder perguntas. E também nós temos outros da Bireme aqui online, deixa eu só destacar. O Amilson, que a maioria de vocês conhece pela SEX. O Carlos, vocês não conhecem, mas ele é do nosso controle de qualidade. Quem mais que está aqui? O Jefferson também. O Carlos e o Jefferson trabalham além do controle de qualidade da Lilacs, vocês devem talvez conhecê-los pelo SCAD também, que antigamente eles trabalhavam junto com vocês, e hoje em dia eles trabalham, além disso, no Comute, no Liso, no Direv. A Marilda também vi aqui online, Marilda é supervisora deles, nossa parceirona. Eu tinha visto a Juliana online também, mas eu não enxerguei ela aqui agora. Juliana é da BVS. Deixa eu ver se ela está aqui ainda. Juliana também está. Então, a gente tem muita gente aqui que pode nos ajudar a responder todas as perguntas de vocês, tá bom? Bom, tivemos muitas perguntas aqui, Angélica, prepare-se. Brincadeira, brincadeira, estamos juntos. Ai, ai. Bom, a Wanda acho que já teve que sair porque tinha uma reunião. Ó, como a Elizabeth respondeu para você, Angélica. Bom dia. Não fica cansativo, não, Angélica. O assunto é bom e dinâmico. Ah, que bom. Foi no comecinho da sua apresentação, quando ela escreveu isso. Ah, Elizabeth, eu lembrei de você. Acho que você estava então assistindo na hora que eu falei lá da palavra-chave, né? Que da outra vez eu respondi que era vírgula, mas é uma por vez que você vai colocando. Tamara Cortes, para receber ou reaver o acesso ao FADMIN, devemos entrar em contato com a bibliotecária responsável pela BVS que eu faço parte? Quer responder, Angélica? Pode responder, Su. Tá. Tamara,
Sim, todo coordenador de BVS, ele tem a capacidade de criar usuários e também de reenviar, dar um resend de senha, tá bom? Então, você pode escrever para o seu coordenador e pode nos copiar. E aí, qualquer coisa também, se você ainda tiver alguma outra necessidade, nós também podemos apoiar você, tá bom? Mas o coordenador da BVS, ele tem a capacidade e ele é responsável também por essa atividade, tá bom? Se ficar com dúvida, a Tamara vai respondendo aí no chat que a gente vai chegar lá de novo, tá bom? Maria Tereza Fonseca, não entendi. O que é o campo símbolo? Símbolo é o código que aquele documento recebeu na própria instituição dele, né? Às vezes tem códigos, por exemplo, IRM, né? É uma codificação do trabalho na instituição na qual na qual ele apresentou ou defendeu. Aí você coloca lá. Não sei se você quer explicar de uma outra maneira. Assim, não necessariamente esse campo vai existir em todos os documentos. É bem comum esse campo símbolo, por exemplo, para documentos da OPAS, quase todos têm um símbolo, digamos assim, que é um código, né? Então, é isso que a Angélica falou mesmo, tá? Isso se estiver presente no documento, põe. Se não tiver, não põe. É que normalmente a gente via muito em documentos da OPAS, em tese de dissertações eu confesso que eu nunca vi, mas a Angélica deve ter visto, então pode ser o exemplo aí, tá bom? Elizabeth Costa, tenho muitas dúvidas sobre o uso dos qualificadores. Não sei usar. No caso de teses, eles não são usados? Depois ela respondeu. Já respondeu sobre os qualificadores. Considera a minha pergunta anterior, por favor. Então tá bom. Eli Francisco, no final do resumo, precisa colocar AU, que o resumo é do autor? Olha, boa pergunta, pode. Eu posso responder. Agora não é mais Eu usado, nunca. tá, Sueli? Antigamente, até o LDB Web, a gente colocava AU sempre no final do resumo. Depois que a gente mudou para a UFADMIN, a gente acabou tirando. Por quê? Porque 99% das vezes que o registro bibliográfico tinha resumo, ele era um copiar e colar do resumo que o autor tinha criado. Então, nós acabamos tirando essa normalização, tá bom? Mas isso aconteceu, foi quando a gente mudou para o FADMIN, tá? Por isso que, assim, a Angélica não deve muito conhecer essa fase, Não, não estava ainda na BIM. não. A Angélica está há 2 anos na BIM, então por isso que ela não lembra, mas como eu já estou há um tempo, não sei se é feliz, eu lembro. Vamos ver. Rosaline, sabia que eu lembro de você, Rosaline? Ao vivo e a cores? Bom dia. Sobre os descritores, essa norma de até 6 descritores primários e até 20 secundários é para todos os tipos de documentos ou apenas tese e dissertações? Para todos os tipos de documento. Outra pergunta da Rosaline. Região não DEX se refere a um local que não esteja no DEX, como um país ou cidade ou território? Isso, é isso mesmo. Quando você não encontra no DEX, mas você assume que é importante, é relevante que ele esteja ali para classificação não, para na indexação do documento, aí você coloca nesse campinho de região não DEX. Posso só complementar uma coisa? Lógico. País, nós sempre vamos ter dentro do DEX. O que nós não temos no DEX são os nomes de estado, cidade e localidades mesmo, né? Sei lá, bairro tal. Não precisaria, né? Algo assim, mas região da Platina, sei lá, sabe? Essas regiões, região amazônica, às vezes, sei lá, na comunidade Paraisópolis, pode ser uma coisa interessante de se falar, tá bom? Mas os países sempre vão ser descritores secundários, né? E nunca vão estar no região não DEX porque eles são descritores. Todos os países existem no DEX. Anderson Azevedo.
Sobre a paginação, eu acrescento F de folha ou P de páginas? Outra dúvida, se tiver anexos e apêndices, tem alguma regra ou sigo a BNT? Não, naquele campo é só a numeração mesmo, né? No caso de anexos e apêndices, não, no FIA-admin nós não temos, né, um campo específico para isso, mas o total de páginas é o trabalho completo, com um anexo, apêndice, ele inteirinho. Pode colocar inteiro mesmo. Deixa eu ver aqui. Sueli Francisco. Na página inicial está só essas bases, BVS PCC, que é Prevenção e Controle do Câncer, CVSP Brasil, que é Campus Virtual de Saúde Pública do Brasil, você deve estar cooperando, e Rede BiblioSUS. E eu indexo para Prevent, deve ser Prevican, né? Prevenção e Controle do Câncer. Então, Sueli, até onde eu sei, então você tem que cooperar com Lilacs, Coleciona SUS, BVS, Prevenção e Controle do Câncer, que é Prevican, tá bom? Prevican, dentro do FIA-admin. Sobre campus virtual em saúde pública, eu confesso que não tenho conhecimento, então, muito provavelmente, você deve fazer parte dessa rede e deve ter acesso a um outro tipo de fonte que não foi abordado nessas capacitações que são de recursos educacionais, tá bom? E aí, se você precisar de algum contato para tirar dúvida, na Bireme nós temos a Elizabeth Biruel, tá bom? Se você quiser escrever para a gente depois, a gente manda o contato dela em específico, em privado. Maria Tereza Fonseca. Sobre o número total de referências, não é para preencher sempre? A indicação é mais quando é revisão de literatura que essa informação é relevante, né? Nos outros casos não é necessário preencher, mas também se preencher não tem problema algum. Matilde Silva, parabéns e obrigada, Angélica. Belíssima Obrigada, Matilde. apresentação. Renan Predazoli, parabéns, Angélica, valeu. Estou tentando Obrigada, fazer Renan. Sueli Francisco, estou revisando os doutorados desde 1999, onde indexamos antes do FIA-admin para verificar o link. Não consigo localizar. Não consegue localizar os seus registros? Deveria aparecer com meus registros, né? Depois Uma dica também é talvez entrar pela Lilacs ou pelo PV Salu, né? E no registro, lá embaixo tem o ID. Se for Bíblio e tiver um número, aí você consegue localizar no FIA-admin, sim. Você coloca ID, dois pontos e aquele número do registro que vai direto para ele. Né? a Angélica falou isso, me lembrei que também tem um operador de busca dentro do FIA-admin, caso o seu ID não seja Bíblio tracinho. Se ele tiver como LIL tracinho, L-I-L tracinho, aí você tem que usar um operador chamado Lilacs Original ID. A gente pode depois mandar colocar também dentro da documentação para vocês essa dica, tá bom? Caso na interface de busca apareça do lado do ID um LIL, L-I-L, tá bom? Mas qualquer coisa, Sueli, manda e-mail para a gente, tá bom? Manda a telinha, aí a gente consegue te ajudar. Elizabeth Costa, sim, eu vi sobre a palavra-chave. Tamara Cortez. Obrigada, vou escrever para a Marine. Marine, sim, BVS SMS e pedir a senha do pessoal aqui da CCZ Covisa. Maravilha. Quiser nos copiar, pode copiar também, tá bom? A Juliana, que está aqui online, ela também acompanha o projeto da SMS. Marcelo Diniz, bibliotecário ET-SUS Tocantins. Legal. Para cadastrar o nome do autor, seria interessante usar o ORCID também? Menino. Pode responder isso. A gente tem já o ORCID, é um campo, um subcampo, na verdade, em criação dentro do campo de autor. Mas a gente acabou empacando em uma questão que é assim,
existem vários números persistentes para identificação de autores, não só o ORCID. Então, a gente empacou justamente nessa questão de indicar qual é a fonte desse número persistente. Se é ORCID, se ele é, sei lá, o Researcher ID. Então, por isso que a gente ficou nessa situação. Mas, assim, ele está dentro dos itens já colocados como desenvolvimento, tá bom? Infelizmente, agora, a gente não consegue colocar essa informação manualmente. Os registros que nós estamos coletando do Cielo, que vem para a Lilacs Express, eles já vêm com ORCID, tá? Mas isso é porque está por baixo e a gente conseguiu identificar. Agora, infelizmente, é um desenvolvimento em andamento, mas a gente enroscou um pouco nessa questão, viu, Marcelo? Assim que a gente tiver esse campo desenvolvido e disponível, a gente vai mandar um aviso para a rede inteira, tá bom? Rosaline, oi, que bom! Eu lembro mesmo de você. Lembro de você na capacitação e também no CRIX. Rosaline, Sueli Francisco, vou procurar, tá bom? A gente aguarda. Rosaline Otero, entrei no FADMIN e aparece a base Redes CVSP Brasil. Quer dizer que além da Lilacs eu só posso colaborar com esta base? Rosaline, você pode colaborar com a Lilacs e você é da área de psicologia, porque você é do CRP. Ai, de qual estado mesmo? É Bahia? Agora eu estou um pouquinho confusa, mas eu sei que você é do CRP. CFP ou CRP? Bahia, Então, isso. é Bahia, né? Então, você coopera com o Index Psi e com a Lilacs, tá bom? O CVSP Brasil, eu confesso que eu não sei, eu não tenho informação, eu acho que vale a pena a gente perguntar depois para a Beth como foi a inclusão dos campos nos códigos de rede aí, porque aí é uma questão de coordenação, tá? Eu preciso perguntar para Elizabeth Biruel. É que muitas vezes ali no FIADMIN mostra a rede ao qual a gente pertence, né? Mas às vezes dentro da rede existem várias bases, né? Existe mais de uma base. Então, isso é bom entrar lá naquela pagininha que eu deixei para vocês que tem essas informações. Tem uma pergunta da Sueli Francisco. Eu escrevo co-orientador na frente do mesmo. Está errado? Orientador. Eu não me lembro de colocar o co-orientador nenhuma vez. E a gente sempre coloca o sobrenome, vírgula, nome, né, do orientador, né? Nossa, eu acho que eu nunca coloquei co-orientador. Não sei se a Laís, você sabe? Eu nunca coloquei co-orientador. Eu também não, nunca coloquei co-orientador, só o nome do autor. O nome do autor, aí no segundo nome eu ponho o nome do co-orientador. É que Segundo fica nome. meio, que assim, não, que fica subentendido, né? É, Que o primeiro é, mencionado é o orientador e o segundo é o o co-orientador, né? co-orientador. Aham. No mesmo campo, você põe ponto e vírgula para separar, é isso? Não, eu ponho no campo, no outro campo. Lá no orientador No tem como segundo, adicionar um novo orientador. Então é isso. Ai, Laís Santa, muito obrigada. Vamos lá. Rosaline Otero, querendo publicar as publicações de psicologia sobre atuação profissional, onde poderia publicar? Já está, preciso de mais informações, Rosaline. Essas publicações já estão no site do CRP ou não? Né? Pode carregar textos completos dentro do FADMIN, tá bom? Mas, assim, se ele já estiver dentro do CRP, é melhor você colocar o link para o site do CRP, onde esses documentos estão depositados, tá bom? Gisele Couto. Sou iniciante no assunto. Uma vez estando no repositório da instituição, seria interessante estar em outras bases também. Gisele. Eu não sei se eu entendi muito bem, não sei, Angélica. Eu estou entendendo que as suas publicações já estão no repositório. Então, muitas das instituições já têm repositório institucional, sim. Mas o que a gente
tem de diferente com relação aos repositórios é que a gente consegue ter a questão do palco lá que a Angélica mostrou, né? No final da apresentação dela, né? Não necessariamente os registros de um repositório institucional estão indexados um a um dentro do Google, tá? Isso é uma implantação tecnológica. Então, só que assim, no caso da Lilacs e os registros que estão no BV Salu, eles estão sim indexados um a um. Eles, hoje em dia, não aparecem como sendo os primeiros hits, né? Os primeiros da lista do Google, mas cada um deles está indexado. Além de estar indexado, as plataformas da Abireme, a Lilacs, elas participam de outros projetos e outras iniciativas. Então, é por isso que a gente pede aqui, além de estar dentro, uma publicação estar além de um repositório da instituição, ele também esteja dentro da Lilacs, também esteja dentro de uma outra base de dados que seja pertinente tematicamente falando, que esteja de acordo com o critério, tá bom? Para ampliar a visibilidade da produção científica da sua instituição, tá? Tamara Cortez, muito obrigada pela apresentação e pelas respostas das perguntas. Infelizmente preciso sair, mas vou ouvir o restante da gravação depois. Muito obrigada. Gisele Couto, as teses e dissertações. Ok, isso. Estava respondendo. Bom, nós respondemos todas as perguntas. Angélica, quer complementar alguma coisa que você queira falar? Não. Não? Tá. A Laís colocou aqui no chat o e-mail do Rede BVS e também o e-mail da Lilacs para dúvidas, tá? E eu vou colocar aqui para as pessoas que estão assistindo todas as sessões virtuais e que queiram ganhar um certificado de 40 horas, é necessário complementar, além de participar das sessões virtuais, mandar 40 registros para a Abireme, tá bom? Pode ser registro para a Lilacs, pode ser registro para a IndexPsi, pode ser registro para a SMS. Dentro do seu escopo de atuação, fazer esses registros verdadeiros, não são testes, não é tarefinha, registros que vão ser publicados, tá bom? Dentro das bases de dados. Então, eu vou colocar aqui o link do formulário indicando que você vai fazer esses registros, tá bom? O Renan... ele já está fazendo os 40 registros na capacitação anterior, então, Renan, você não precisa mais preencher, porque você já vai ganhar, enviando os 40 registros, você já ganha esse certificado, tá bom? Eu tô falando do Renan, porque eu me lembro que ele participou de todas as sessões do mês passado. Bom, algo mais, pessoal? Creio que seja isso, então. Quero agradecer a presença de todos nessa sessão de hoje. Tá. Os registros podem ser de artigos? Podem, Elizabeth. Eles podem ser, inclusive, mistos, né? Se você tem aí alguma monografia seriada, você tem aí documento não convencional, é que ainda vai ter apresentação sobre esses temas, né? Mas porque vai que você não tenha tese, né? Então, não necessariamente precisa ser tese. Mas você pode, por exemplo, nos seus 40 registros, misturar tese, monografia, artigo de periódico, tudo depende da produção científica e técnica que você tem disponível aí, tá bom? Bom, creio que seja isso, então. Nossa próxima sessão virtual, deixe-me ver aqui, será no dia 19 de junho, tá bom? E nessa sessão virtual, nós vamos ver os documentos monográficos e documentos não convencionais. Por que que eles estão juntos? Porque eles são bem parecidos, tá? Então, no dia 19, nós vamos ter sessão. Nessa sexta, nós não vamos ter sessão, porque nós, apesar de estarmos trabalhando, quando nós planejamos as sessões virtuais, nós não estávamos em home office, né? Então, a gente esperava que fosse uma ponte. Por isso que nós não colocamos a sessão no dia 19. E no dia 17 também não tem, deixe-me ver aqui o calendário, provavelmente... Tem sessão Buenas Práticas. Buenas Práticas no processo, em los processos editoriais de revistas científicas. Estão todos convidados a participar também. Vai ser a apresentação da nossa queridíssima Angélica. Então, se vocês ficarem com saudade da Angélica,
E, com certeza, o tema é muito importante, que é sobre os periódicos eletrônicos. Será que eles são realmente... Será que sua revista realmente é uma revista digital, eletrônica, né? Quais são os requisitos? É a Angélica que vai fazer essa apresentação para a gente, tá bom? Então, creio que é isso. Muito obrigada a todos e nos vemos, então, na semana que vem, no dia 17, certo? Porque vamos ter sessão virtual. Então é isso, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau. Parabéns, Angélica. Obrigada, Obrigada. Cris. Obrigada a todo mundo da equipe que está online. Beijos. Fiquem bem.